Sejam muito bem-vindos a mais um No Mérito, o podcast do curso de Direito aqui da Uniderp. Eu sou o Rafael Sampaio, estou aqui com meu amigo nobre Everton Bellinati. Tudo bem, Everton? E aí, Rafa, bom dia, tudo bem? Bom dia, irmão, tudo bom? Sempre bom, né? A gente estar aqui no podcast. Começou como parece uma brincadeira, mas não é muito sério e acaba tendo um retorno, né? E aí, tá ganhando corpo, aí o professor Rafael abriu as caixinhas de convidados para os nossos seguidores indicar, né, pra gente. E não é que deu uma estrela, veio a estrela do direito penal aí, muito bem. Nós não vamos fazer aquela ainda do direito penal e fazer uma discussão da área criminal, mas hoje a gente tem um convidado, né, estrela especial, amigo meu. Eu brinco, a gente de infância, eu não tenho a mesma idade que ele, mas eu sou mais novo, mas jogamos bola junto, uma sumidade do direito penal, né, referência, Rafa? Referência aí, nosso professor. Hoje está com a gente aqui Ronaldo Braga, né? A referência do júri aí, o cara que tá no júri simulado aqui da Uniderp. Que faz história, o júri simulado. As outras universidades fazem. Não, pode fazer, mas igual não tem. Não tem. Braguinha, obrigado, cara, por ter aceito o nosso convite. Aceito o chamado dos seguidores aí, dos nossos alunos, tudo. E tá aqui batendo um papo com a gente. Obrigadão, viu? Muito bem, grandes amigos. É eu que agradeço e já me questionei a mim próprio. Será que sou eu mesmo, essa pessoa que vocês falaram aqui? Cheguei a ficar na dúvida. A humildade é para poucos. Eu, de antemão, quero cumprimentar, né, professor Rafael, doutor Rafael, esse ilustre professor aqui da universidade, a quem eu tenho um apreço, um carinho, admiração muito grande, uma das referências nossas aqui, não só dos nossos alunos, mas também dos nossos professores. Sim. É uma honra ter você, né, como colega. Imagina, obrigado. E, fundamentalmente, desfrutar da companhia de vocês aqui nessa manhã. O Everton, meu amigo, né, praticamente de infância, né? É isso aí. A nossa diferença de idade, ela não é tão significativa, mas nós tivemos a oportunidade de nos conhecer ainda muito jovem, né? E eu tinha cabelo naquela época. Então temos muitas histórias para contar, jogamos bola junto. E a vida me reservou esse privilégio de encontrá-lo aqui na universidade, né? Nossa querida Uniderp, onde podemos nos encontrar e desfrutar da companhia dele também, na qualidade de docente aqui. Então, eu quero dizer que estou muito à vontade aqui e já agradeço pelo convite que vocês fizeram. Ah, que beleza, hein? O Everton também foi nosso coordenador um tempo aí, pô, geriu ali magistralmente. Só bronca arranjei, né? Só bronca. Foi maravilhoso. Um período conturbado, né, na universidade, mas que era necessário alguém estar lá presente e ter que assumir algumas decisões, né? É fato, né? E certamente deixou seu legado aí, com certeza, que está sendo seguido aí pelos coordenadores que sucederam a ele, né? É isso aí. Ô, Braga, fala pra mim, cara, quantos anos de carreira, Braga? Pois é, como advogado ou como professor? Ali, né? Eu já nasci professor, né, Braga? Não, na verdade é assim, né? Eu costumo dizer assim, eu não sou um professor profissional. Eu sou um profissional que num belo dia se transformou num professor. E tudo aconteceu por acaso. Interessante isso, Braga, porque tem muito disso, né? Nossa época não teve assim, vamos me preparar para ser professor. Exatamente. Não, você era profissional e vira professor. É verdade. Eu devo confessar aqui que eu fui guindado assim, né? E guindado numa época em que eu não estava preparado, eu não tinha essa ambição, mas de repente eu recebi uma ligação numa bela tarde aí de quarta-feira, em meados aí de 2009, e alguém me ligou e disse assim, Braguinha, você vai fazer o que hoje à noite? Eu disse assim, olha, hoje à noite nada, quarta-feira, jogo do meu time e tal. Ele falou assim, você não quer dar aula substituindo aí um professor? Eu falei assim, olha, eu não sou professor. Ele falou, não, mas você entende direito penal e tal, e eu lembrei de você. Você não quer fazer isso? E aí ele me convenceu. Assim inicia a minha carreira, um convite dessa forma. Aí eu aceitei e vim aqui à universidade, substituir esse professor e acabei gostando, porque parece, né, que isso entra na corrente sanguínea da gente, né? Então a minha primeira experiência como docente foi essa. Mas confesso aos amigos aqui que realmente não foi fácil. Tá certo? Não foi fácil. Porque uma coisa é você conhecer de direito, uma coisa é você advogar, não é verdade? Você estabelecer essa simbiose aí com o seu cliente e tal. Outra coisa é você entrar numa sala de aula
E aí você precisa de ter Ter alguns... 60, 70, 100 alunos, como a gente já Exatamente. teve aqui numa sala de aula, aquilo, pegando Exatamente. fogo, É. gurizada louca E por aquela curiosidade, conhecimento, aquela curiosidade do curiosidade. penal. O cara abre o jornal, tá notícia lá, crime, né? E principalmente o aluno do curso de Direito, que ele é eminentemente contestador. Aham. E aí eu senti quando eu entrei, né? Porque você precisa ter, na condição de professor, alguns requisitos que são básicos, são indispensáveis. Você precisa pelo menos ter didática, não é verdade? Você tem que ter Jogo de cintura. jogo de cintura, né? É. Você vai ser arguído durante a aula toda. E não adianta você tolear, falar, não me pergunta, né? Não Você tem que dar voz para aquele que quer, né? Entendeu? Que quer te questionar. Independentemente de quem seja, que semestre seja. E olha, aí eu já comecei lecionando para uma turma de 5º semestre. Aham. Então, Verdade? a cabeça já, né? Então foi assim. E assim começou uma jornada. Maravilha. E dentro do direito, você sempre foi da área criminal? Sempre. Como é que foi esse começo para você? Porque hoje a gente sabe que você é referência no júri ali, é a área que você domina, gosta. Sempre foi assim? Como que você chegou lá, Braga? Preciso agradecer a gentileza das suas palavras mais uma vez, né? Na verdade foi assim, eu costumo brincar com os amigos, e aqui eu estou entre amigos, Sim. farei essa brincadeira novamente, ainda que seja uma metáfora, eu digo assim que eu nasci advogado, não é verdade? Mas, em verdade, eu não tive como primeira profissão a profissão de advogado. Eu comecei muito jovem numa empresa que foi considerada nos anos 70, 80, 90, o maior grupo privado da América Latina, que era o Votorantim. Então eu fui trainee ali muito jovem, saí do exército com 19 anos, eu ingressei nesse grupo. E aí eles me cobraram que eu fizesse a faculdade de administração e economia. E aí envolvi uma série de coisas, inclusive bolsa. E eu acabei fazendo. Sim. Mas eu... É oportunidade. É oportunidade, eu precisava. Então eu fui o executivo, né, desse grupo muitos anos, mas eu nunca me esqueci do direito. Já numa certa fase da minha vida, eu resolvi colocar esse sonho em evidência, estudar direito. Tá? Então me formei na faculdade de Direito já aos 40 anos. Tá? E... Faz até, só uma dentro, Braga, acho que é importante, faz até uma diferença na vida, que a experiência que você já tem, né? Por isso, talvez, na hora que você trilhou o caminho depois para a área criminal, a tarimba, já o conhecimento, a vivência, por isso você vira referência. É verdade. Você aproveita muito mais. Aproveita muito mais, né? A gente já conhecia os atalhos. Porque eu formei novo, eu não sabia nada, 21 anos. Sai e larga o cara, o guri no mercado. Então, assim, foi tomando paulada. Então, assim, essa tarimba faz a diferença. E o meu sonho na advocacia sempre foi atuar na área criminal. Eu confesso aos amigos que o meu primeiro processo não foi na área criminal, foi um inventário. Opa, E depois, é bom para começar. E depois uma separação que na época existia, ainda a separação litigiosa. Né? Foram esses dois. E o inventário, de fato, eu dei muita sorte, porque eu ganhei um honorário significativo que aproximadamente... em relação ao que eu gastei na faculdade, parece que ele bancou. E aí começou a minha vida. E aí eu fui para a área que realmente me dava prazer, né, que me deu tudo na vida depois que eu comecei a advogar, que foi a área criminal, que é realmente aquilo que eu falo, eu nasci para ser um advogado criminalista, não é verdade? E muitas pessoas sempre diziam assim para mim, olha, Braguinha, você sempre foi executivo, eu sou administrador de empresa, né, fui, eu não exerço mais, você devia vir para a área empresarial, você tem mais perfil. Né? Tem uma relação maior. Tem uma relação maior. Mas eu confesso que não me dei bem, não gostava. E aí trilhei para a área do direito penal. E aqui cabe uma lembrança importante. Quem me deu a primeira oportunidade foi meu professor, quando eu estava no 3º semestre e estreiei no Tribunal do Júri, aqui em Campo Grande. 3º semestre. Você vê como é. A importância do professor. A importância, olha a responsabilidade que nós, enquanto professores, temos. Isso é muito importante. E eu cheguei nele e pedi uma oportunidade. Falei, professor, eu gostaria, sei que o senhor é um tribuno e tal, e eu gostaria que o senhor me desse essa oportunidade.
Ele olhou para mim assim, falou, é verdade? Eu Podemos falei, fazer referência a quem é? pode. Né? É sempre bom a gente lembrar os grandes Pode sim. professores. Antônio Carlos de Queiroz. Figuraça. Deve ter sido seu professor, não sei se Meu do professor Rafael. também. Aí, tá vendo que coincidência? Figuraça. E nós nunca tínhamos falado sobre E isso. juntava penal com medicina. Isso. Ixi, aí. Um ícone. Um ícone, Ele no é Mato uma Grosso figura. do Sul. Né? figura. Isso. É. E aí ele disse assim, você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, daqui 45 vai ter um júri. Amanhã eu te trago o processo. E ele me trouxe esse processo. Estuda, menino. E eu estudei e fui. Claro, terceiro semestre não conhecia a parte processual, não conhecia o direito material, mas eu queria experimentar. Ele disse para mim assim, te darei 15 minutos para você fazer uso da Mas palavra. esse é o bom do júri, né? Fatos. Não precisa do jurídico, técnico, muito ali naquele primeiro momento. Exatamente. Não, mas é para você que estava começando. Exato. Fático. Fatos. E aí eu me inteirei com os fatos. E olha, eu gostei da história. Eu falei, ó, essa história aqui é uma história que vai dar para você. Histórias de vida, né? E aí ele foi lá no dia, me apresentou pro titular, né, da primeira vara do Tribunal do Júri, doutor Gerardo de Carvalho, que vocês conheceram, né? Referência também. É bom a gente sempre fazer as Sem referências. dúvida nenhuma. Disse aqui, um aluno meu e tal, ele vai usar da palavra 15 minutos. Foi bem acolhido. Falou, não, estava meio nervoso. Ele falou, não, fica tranquilo e tal. E ele me deu esses 15 minutos. E assim começou. E esses 15 minutos transformou-se em quase 50 minutos. Ele viu que eu estava, né, dentro ali, vamos dizer assim, da seara, do cerne da questão. 50 minutos não, Braga. 15 minutos se transformaram numa vida criminal. Sim, claro. Uma vida dedicada à advocacia criminal e ao tribunal do júri. E ali eu me achei. Você vê como é. E ali eu me encontrei. E assim começou a minha carreira, né, no tribunal do júri. E aí, Braga, eu vou puxar aqui, Everton. A gente já conversou com muita gente aqui. E muitas vezes a gente fala da importância do estágio na vida do acadêmico buscar... Até porque a gente tem um público voltado Exato. aos egressos, ou que estão saindo, ou que estão na universidade ainda também. Buscar o estágio, buscar conhecer várias áreas do direito. Porque realmente, você vai testando, vai treinando. E mais uma vez, uma história de um estágio. Um estágio. Né? De um estágio que um professor, que mudou a carreira do cara, né? Que moldou a carreira, né, Braga? Então, isso é importantíssimo. Então, que fique mais uma vez essa mensagem para os nossos alunos. Vão atrás de estágio. No nosso Instagram... mas eu consigo fazer estágio só meio período. Faça. Faça, porque eu tenho que trabalhar no outro período, porque às vezes o estágio não é remunerado, a gente sabe disso, ainda tem essas dificuldades dos estágios, né? Mas é o que eu falo, o estágio é conhecimento, né? Exatamente. E eu tenho assim por hábito, em sala de aula, eu compartilhar isso com os alunos. Eu digo para eles assim, vocês precisam se permitirem, tá certo? A vivenciarem novas experiências. Em outras palavras, sair um pouco aqui, sabe? Daquela ritualística de sala de aula. Veio, universidade, horário, cumpriu, terminou, vai embora para casa, trabalha. Exatamente. Aquilo que é eminentemente teórico. Não que não seja importante, ele é importante. A base. É a base, claro, lógico. Mas se você pudesse permitir a conjugar esses dois fatores, né, você certamente abreviará o seu caminho para que você possa chegar lá na frente e enfrentar o êxito que você busca. Não é verdade? Então, nós temos uma responsabilidade com isso enquanto professores, tive essa oportunidade, mas é preciso que o aluno também tenha essa consciência e busque também. No Instagram nosso da Unidep, a gente quase que diariamente divulga vagas de estágio, né? E aí, esses dias, entrou em contato uma empresa de estágio e falou, olha, eu tenho 40 vagas por direito. Aí eu peguei e ofereci, falei, para uma sala. Pessoal, 40 vagas. Aí comentei na sala dos professores, pessoal. Aí o menino falou assim, professor, eu liguei lá e eles pagam um pouco. Eu falei, mas você tá ganhando quanto hoje? Ele falou, não, nada. Você vê que pouco é melhor que nada. Cara, vai lá, aprende alguma coisa, fica um tempo, se qualifica para buscar um melhor. Se você ficar lá uma semana, uma semana você aprendeu alguma coisa. Uma semana. Exato. Um dia que você Um foi dia. Uma tarde que você for lá. Você aprendeu que lá não serve para você. Que aquilo que estão fazendo lá não é o que você quer. Mas pelo menos você foi lá. É isso aí. É o que eu falo. Uma tarde, uma hora que seja. Nós sabemos que o direito não é uma verdade absoluta, é uma ciência social, e longe de nós aqui queremos ser o dono da verdade. Não, né? Mas o que eu defendo, por exemplo?
vindo ao encontro do que vocês falaram aqui. Eu defendo que o estagiário, ele não precisa receber nada. Ele não pode ter isso como premissa. Exato. Quanto você vai me pagar? Qual ajuda de custo que você vai me dar? Essa oportunidade que você está dando, em verdade, ele tinha que pagar. Porque ele vai ali, tá certo? Fazer face. É que ele não entende até, Braga, te cortando, mas assim, é que talvez se ele começar lá e começar a pedalar a bicicleta lá alguém vai olhar e vai falar, cara, esse cara rapaz precisa ganhar, porque ele tá fazendo tão bem, que eu preciso é mais dele. Exatamente. Não precisa nem ele pedir. Automaticamente ele será contemplado aí. Não é verdade? Não tem. Os olhos vão olhar para ele se ele estiver fazendo aquilo bem, né? É o que eu falo. E a gente observa, né, que a nossa faculdade, a Unidep, ela tem um olhar diferente, um olhar voltado para esse métier, para esse público, para esse acadêmico. Tem. Vocês, né, com certeza. são responsáveis por isso, inclusive, e a gente percebe, né, de uma certa época para cá, isso está muito mais evidenciado. Tanto que a gente se preocupa, Braga, porque aí a gente tem que dar deixa e, óbvio, eu vou levantar a bola, você mete ela no ângulo. Que o trabalho que a nossa coordenação faz, né, juntamente com a reitoria, a coordenação, mas você encabeça isso muito bem, que é as visitas aos órgãos, instituições que são da área pública, às vezes até não é só jurídico, né, relacionado ao meio jurídico, mas que você faz essa visitação. É até bom a gente falar, porque eu ando vendo aí que as outras instituições estão correndo atrás disso. Então. Não é aqui de demérito, pelo contrário, a gente tem carinho por todas, eu também já passei por várias instituições, mas aqui é meu coração, aqui é onde eu comecei, na Uniderp, como professor, mas você faz esse trabalho excepcional em presídios. Fala um pouco disso para o nosso esse panorama, panorama pra gente. Em verdade, não sou eu quem faz, né? Em verdade, nós somos um grupo capitaneados pelo nosso coordenador, professor Caio, que nos delibera, né? Que nos outorga essa responsabilidade, assim como eu, tem outros professores também que foram contemplados aí com essa chance, com essa oportunidade, e a gente procura fazer da melhor forma possível. Naquilo que competiu a mim, por exemplo, eu tenho levado, sim, semana passada, inclusive, 3 turmas do primeiro semestre, do segundo semestre, para conhecer a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Saiu até no site do Governo Federal. Saímos, você vê que coisa Governo legal. Governo Federal, um negócio muito interessante. Então você chega numa instituição dessa, você é muito bem acolhido, você é muito bem recebido. E olha que coisa interessante. A policial chamada Graziella, inspetora Graziella, ela, quando viu os alunos do curso de Direito da Uniderp, ela se encantou e quase chorou. Você sabe por quê? Porque ela é formada aqui na Uniderp da primeira turma. Olha, com o Renato Tedesco. Com o Renato Tedesco. Você vê que coisa legal, olha, então? Coisa. E aí ela não aguentou, né? Ela pegou, fez uso da palavra e fez uma homenagem para os alunos. Poxa, então isso é muito legal. Vê, né? Você vê como é que é o caminho. Uma coisinha de nada. E outras instituições também, né? O BOP, que nós já fomos, o Choque, não é verdade? Presídio. Eu até brinco um pouco. Presídio. Eu falo assim, olha, o negócio do presídio é o seguinte, os alunos me pedem, eu falo, olha, o professor Braga. Aí eu falo, eu tenho uma máxima, presídio é o seguinte, se tocar uma sirene, corre mais do que o último. Corre mais do que o último, né? Mas eles gostam disso, o presídio né? é Tem um fascínio. É uma coisa à parte. Tem, né? Por exemplo, assim, eu costumo dizer que o aluno do curso de Direito, ele tem, assim, como desejo dele inicial é fazer um habeas corpus, você sabe disso. Né? Eu quero saber, professor, como é que a gente faz para soltar o sujeito que foi preso. Então, ele tem, né, essa obsessão por aprender a fazer o habeas corpus. E ele tem uma obsessão também por conhecer presídio, e todo mundo tem. Então, o que acontece? A gente tem levado, sim, a vários presídios. E isso é um contato que, repito aqui, é bom você deixar isso destacado, um contato que eu faço entre a universidade. Sim, que você junto com a coordenação, com a quiescência da nossa coordenação, professor Caio, você é o caminho. E com a GPEM. E ele abre as portas para nós. Entendeu? Porque não é um ambiente fácil. Não é. Tem que ir seguro para a responsabilidade. Você colocar um menino. Responsabilidade. Ali, né? E olha que coisa eu brinco até, corre mais do que o último, mas não é de se brincar. É que eu levo numa esportiva. E olha a responsabilidade. Sim, Braga. Olha a responsabilidade. Por quê? Porque, veja bem, nós, enquanto advogados, nós temos acesso aos presídios, mas até um certo espaço que é o parlatório. É muito formal. Você vai lá, atende seu cliente e vai embora. Então, eu falo para os alunos, quem é que tem condição de entrar no presídio? Aí eu digo, juiz corregedor, o MP corregedor, o diretor-presidente da GPEM,
tá certo? O diretor do presídio e sua equipe, os policiais penais. Quem mais? Mais ninguém. A não ser o preso. Vocês, alunos, estão tendo essa oportunidade. E eu entro, não é porque eu sou o doutor Braga, não é porque eu sou criminalista, eu entro porque eu sou professor de Direito da Uniderp. Então, eu deixo isso muito bem evidenciado e aqui eu faço os meus agradecimentos à instituição por me ter dado a oportunidade de fazer isso. E aí, o que ocorre? E nós temos a oportunidade de conhecer todos os departamentos desses presídios, as alas, tá certo? E isso traz uma experiência muito grande. Diferencial. Professor Everton, professor Rafael, pelo seguinte, num dado momento do curso nosso, terceiro semestre para frente, nós vamos estudar a teoria das penas e execução penal. Então, ali, dosimetria da pena, cumprimento de pena e etc. E é lá que ele vai ver na prática. Uma coisa é você ler a LEP, uma coisa é você ler o Código Penal, uma coisa é você na LEP. Uma coisa é a individualização da pena no papel. E a outra é ela lá, né? E fundamentalmente, se me permite aqui destacar, uma coisa é você conhecer os direitos do preso e outra coisa é conhecer também os deveres do preso. Outra coisa é conhecer ele na prática, como que funciona essa engrenagem. Então, realmente, eles ficam encantados. É uma experiência incrível, viu? Incrível. Não, isso aí eu fico, assim, tanto que eles pedem. Eu vou dar aula, assim, e às vezes não passou ainda pelo professor Braga, alguma coisa, e aí eles ficam sabendo, professor, puta, só podia levar também? Eu falo, não, isso aí é um trabalho do professor Braga, com a coordenação, porque tem toda uma engenharia e toda uma logística para levar. E eu falei, e ele é o craque disso, porque... Aí eu brinco, falo, porque lá você tocou a sirene, tem que correr mais. E ele foi jogador de futebol, então ele corre. Então você tem que correr mais do que o último. E assim, é muito legal também a receptividade dos órgãos para receber os alunos. Nós deixamos aqui consignado isso. Porque... Sabendo a importância que é isso para os alunos. Eu acho que cria uma relação de respeito legal do aluno para quando ele enxerga o órgão. Porque às vezes tem uma hostilidade. Uma hostilidade com a polícia, uma hostilidade com que hoje com preso. Tem isso aí, né? Hostilidade com certas instituições que vêm se criando, que não é. Você não coloca a instituição. Às vezes é um sujeito que não. E aí você pode ter certeza que esses alunos hoje em dia eles têm um respeito, uma admiração por todos esses órgãos aí que não tinham. Agora é um fascínio, né, Braga? Porque é o seguinte, querem saber, é o que eu falo, na área criminal, é o que você conversou com o preso. Né? O cara vai perguntar, você conversou com ele, o que ele te falou? Exatamente. Eles têm esse... né? Fascínio. E aliado a isso, eles perguntam, mas professor, eu sou obrigado, assim, a ser contratado por qualquer sujeito que precisa do meu patrocínio, eu sou obrigado a pegar qualquer caso. Eu digo, não, ninguém é obrigado a nada. No direito, ninguém é obrigado. Mas se você decidiu pegar, vista a camisa. Entendeu? Então, esse linguajar, cliente, preso, isso é muito importante. E eles têm oportunidade, às vezes, também de conhecer e de conversar com esses presos, sobretudo aqueles que estão no regime semiaberto. Que já estão num processo assim, mais acentuado, né, da ressocialização e tudo mais. E o que é importante a gente destacar aqui, que a gente sempre faz um agradecimento para quem nos recebe em nome da instituição, e eu costumo brincar dizendo o seguinte, né? Os alunos aqui gostaram tanto, e eu quero fazer uma pergunta para eles aqui. Vocês gostaram a ponto de querer ficarem aqui? Todo mundo diz não. Nós queremos ficar aqui, não. Nós queremos ir embora, né? Então, a gente percebe no olhar deles a satisfação. E eles comentam, jamais eu imaginava que eu teria essa oportunidade. Você conversa em casa, na casa dele, no churrasco da família. Ele foi no presídio, entrou. O professor Braga, entendeu? Ele conhece todo mundo lá, o professor Braga. E conta pro pai, conta pra mãe. Teve alunos que o pai fez um churrasco para chamar os amigos. Chama o professor Braga. O filho, não, até tô bravo que não me chamou, né? Vai chamar o filho para contar como é que pra contar a história. Não, é um quase marco. que a materialização do curso de Direito. Ele materializado ali. Né? E tem uma outra coisa, Braga, que segue esse caminho da gente botar os alunos na prática. Para conhecer, para ver como é que funciona, que é o júri simulado. Que virou um sucesso, né, cara? Isso eu já até comecei com o Braga, com o Rafael, eu falei isso na coordenação. O júri aqui, o nosso Tribunal do Júri, tem que render as homenagens e colocar lá Tribunal do Júri, Professor Braga. Pô, já quer me matar? Tribunal do Braga. Não, mas não é em vida. O que a gente tem hoje, assim, né? Nós temos o Fáurio homenageado, né? Mas tem algumas
algumas coisas que nem eu pra juro. Eu também falei pro Renato Tedesco. Isso aí é uma coisa que... Isso é uma homenagem a pessoas que dedicaram parte da sua docência a um determinado Fico feliz nicho. dessa lembrança. E é fato. O júri, eu fico triste quando eu não consigo vir assistir. Eu sempre vou lá, falo, Braga, Sim, já foi várias sento, vezes, mas né? esse último agora eu não consegui ir. Eu falo, cara, mas é porque é digno de se assistir, porque pode assistir os outros. Não tô fazendo aqui picuinha das universidades. Mas o do professor Ronaldo Braga é fantástico. É espetáculo. Fala um pouquinho. Não, eu tenho algumas paixões na vida, né? Uma delas ou duas delas eu posso dizer aqui sem sombra de dúvida, né? E a terceira também, né? Minha paixão é minha família, né? Minha paixão é minha família, meu filho, minha esposa, né? E outra paixão é a docência. E na docência é lecionar, tá certo? O júri simulado. Por quê? Porque nós temos um critério muito justo e muito pertinente para que nós possamos ter os alunos atuando. Eu nunca escolho quem é que vai atuar. Nós temos tem uma escolha direcionada. Não tenho, porque aí eu posso estar escolhendo alguém que não tem aptidão, que não queria. Você tem que deixar florir. Então deixa florir. Então vem. Por isso que é quem semanas, quer. né, Braga? Não é fácil, são treinamentos e treinamentos. Então quem são, na verdade, os protagonistas são eles. Eles se escolhem e à medida que há mais de um escolhido, entre eles decidem quem será o juiz, quem será o promotor, quem será a banca da defesa. Porque quem é o advogado nato, ele vai tentar convencer o outro. Ele vai falar não, e o argumento dele vai ser já entre eles. É fato, isso é bonito, viu, Isso Braga? é fato. E é assim que acontece. E não vou dizer que dá briga, mas dá uma concorrência salutar, mas ali. Mas é isso, é do mercado. Ali tá começando o mercado. Ali tá começando o mercado. E às vezes eu sou chamado a decidir. Eu digo, não decido, é entre vocês. Então isso é um momento ímpar na carreira deles. E mais, é importante que não é um faz de conta. Eles estudam, melhor dizendo, um processo real. E aí eles se adaptam. Adapta aquele caso real, tá certo? Na sessão do julgamento do Tribunal do Júri. Então é uma maravilha, é uma coisa já realmente vi lá, nego chora, fantástica. finge que tá chorando. E a gente percebe alguns talentos ali, né? Sim, né? Você fala, pô, essa pessoa ela tem um talento ali, se aprimorar... Não, é uma pedra bruta, né? Aí é lapidar, né? Lapidado. Ninguém ali, naquele momento, vai sair, tá certo? Para fazer um júri real, porque é uma responsabilidade muito grande. Você tem que ter muito cuidado, muita atenção. Aí a beca pesa, né, Braga? A beca pesa, você tá cuidando ali de direito indisponível. Você tá falando em nome de alguém que não fala. De alguém que né? não fala, alguém que não fala. A plenitude da defesa impera ali. Então você não pode arriscar, né? Mas passa por essa preparação. Essa preparação é importante. E aqui eu quero fazer um comentário muito simples, né? Faz mais ou menos um mês, um pouco mais, eu fiz um júri, né, no interior, mas no interior de Goiás. Não vou revelar com marca, né? Mas o que eu observei, por exemplo, e fiz um comparativo, mas um comparativo acadêmico, com a performance de quem atuou lá, né, em relação a quem atuou aqui. Terminou o júri, né, o magistrado proferiu a sentença e a tradição, após isso, o magistrado do Tribunal do Júri, ele fazer um agradecimento, uma homenagem a quem trabalhou, não é assim? Sim. Ele começa com o Ministério Público, ele vem para a defesa, depois ele vai para a equipe, para quem trabalhou, para os jurados, enfim. Agradecimento, aquele ato ali, né? Que é solene. Isso a gente ensina para os alunos aqui. E isso é uma coisa que realmente eu primo, porque eu acho isso aí fundamental. Porque sem um ou sem o outro não sai. Exatamente. Precisa de todo mundo, desde o policial que traz, da senhora que serve o café, a que limpou antes. Tudo é importante. Todo mundo tem a sua importância. E o que eu quero trazer como parâmetro? Nesse júri que eu fiz, o magistrado ele proferiu, né, a sentença absolutória e falou assim, terceira a sessão. E acabou a sessão. Pela ordem. E eu fiquei imaginando assim, falei, caraca, né? Os meus alunos, nossos alunos lá, estão melhores do que alguns juízes que efetivamente já estão ali. Agradecer nunca é demais. Nunca é demais. Então você vê, são detalhes que eles aprendem aqui. E isso me deixa assim numa felicidade muito grande. E a gente percebe que o interesse deles, a atuação deles, eles vão despertando um interesse por determinado...
participei da promotoria, aí já Sim, começa a ter um interesse por ali, sim. né? Exatamente. A partir dali, por exemplo, Aham. eles já começam a despertar esse interesse em focar em concurso. Não, Aham. Eu né? falo pelo seguinte, Braga. O que vai ser policial, ele sai dali pra ser Ele policial. sai dali para ser policial. É ou não é, É Braga? verdade. É ou não é? É verdade. E esse ele fala, não, deixa que o policial sou eu que vou levar o preso. Não, e é verdade. Te juro por Deus. É verdade. Tem aluno que quando nós já divulgamos que vai ter a realização do Quer ser vestibular, policial. eu quero ser policial. Mas é, Braga. E a gente valoriza, Aham, isso é lógico, importante. É Aham. lógico, Você né? entendeu? Você tá fazendo nascer, vai estar florindo ali algo que seja bom, né? Aham. E o que nós fazemos? Nós prestigiamos esse policial. Sabe Aham. de que forma? Aham. Fazendo com que ele entre na sala secreta, trazendo o réu algemado, tá certo? E depois da questão de ordem da defesa que pede a retirada da algema, ele vai lá e ele retira a algema. Então ele tem um papel importante. Aham. E ele conta para todo mundo. 3 minutos, 3 5, minutinhos. mas ele foi É aquela protagonista. participação. e cada um tem a sua importância. Protagoniza. né? Pô, Isso é interessantíssimo. legal. Não, eu falo que o último que eu... Não foi o último, que o último eu não assisti, mas o que eu vi do policial, você via que ele tava lá cuidando da sessão Aham. para que nada acontecesse. É. Você entende? Eu vi no olhar dele, eu falei... Esse vai A ser policial, postura, olhar. postura. Aham. Acho que até ele era filho de policial, Sim, alguma sim, coisa sim. assim. Foi um que eu assisti. O pai que teve- dele, policial É. militar. Teve um que ele tava até com a farda. Isso. Então, assim, isso é o que eu falo, o júri aqui, não menosprezando as Não, outras não é instituições, isso, jamais, mas é real. É uma coisa É real. diferenciada. Eu acho até que tinha que ser mais filmado, Braga. Uhum. É que, assim, também divulgar mais já fica lotado, né? Não, E a gente tem sim. outro diferencial. Nós temos um tribunal do júri aqui. Exatamente. E já teve júris reais. Temos Não um é- plenário É um do plenário do Tribunal tribunal do júri. Então não é assim, é feito Uma sala uma adaptada. sala É. adaptada. Não, Não, é um é o tribunal tribunal do do júri. É. Tem a sala secreta, é. tem onde ele vai ficar preso. É. Enfim, então assim, é muito interessante isso. No último, eu ainda avisei na semana anterior. Falei, pessoal, vão cedo, chega, não passa aqui, vai direto, quem Senão vai não tem assistir, lugar. porque senão não tem lugar. Não Pô, Porque apesar de ser ainda até grande o auditório, né? é grande, Quantos né? que cabem ali? Acho que 200 e pouco, Ah, 300. uns 200 e né? pouco, Quase enorme, 300. enorme. É enorme. E ainda fica gente de pé, sentado Fica no chão. sentado ali no chão. Sentado no É. chão, um Mas monte chega de uma gente, hora que não cabe mais também. um monte de gente ficou pra fora e É. falaram pra mim, pô, professor, você falou pra chegar cedo. Eu falei, pois é, cara. É. Puta, uma pena, né? Mas ó, no próximo já fica esperto, porque tem isso, porque Esse é o tá- cereja do um bolo evento, na realmente. universidade. E uma coisa que eu quero ressaltar quando a gente fala de Tribunal do Júri, aqui eu arrepio. É. Porque realmente nós que somos do Tribunal do Não, Júri. eu não sou Braga. Não. Eu sou aprendiz do professor Um Braga. dos júris mais importantes aqui que aconteceu em Campo Grande, você Não, estava lá mas como é, advogado pô, protagonista. isso é pura sorte Não é de quem tá sorte. na estrada. Isso é competência. É. Mas então o que que eu quero dizer assim, em poucas palavras, né? Quando você entra no Tribunal do Júri, você absorve uma atmosfera que só quem é do Tribunal do Júri consegue vivenciar isso. Ah, muda. Aham. Ali você se transforma, aquele oxigênio ali parece que faz, tá certo? Isso é fato. Um bem pra você, é um negócio de Na hora louco. que você tá lá pra trás, lá, conversando ainda, e vai entrar, e beca, e aquilo te transforma. Então isso te transforma. Então por O isso... estômago embrulha, embrulha. essa boca seca. Por isso que nós temos essa vantagem. E nós sabemos utilizar essa vantagem. Não é uma vantagem de levar vantagem na acepção da palavra. Aham. Uma vantagem de oferecer realmente um palco adequado para o nosso aluno. Por quê? Porque se você fizer isso numa sala de aula, Não tem. não tem a Não mesma tem. motivação. É. Não tem. Você entendeu? Não tem. E É eu- ali, É ali. é aquele alambradozinho, é os 7 lugares do Sim. jurado, É. onde o juiz vai ficar sentado, tudo isso eles vivenciam a realidade É do júri. importante. E eu aprendi isso porque quando eu vou fazer júri, aonde quer que seja, eu chego na véspera e eu peço licença Vai lá e conhecer. vou conhecer o lugar aonde eu vou trabalhar e exercer o meu munus. Eu faço isso. Aham. Então, a nossa preocupação é também de compartilhar isso com os alunos. Agora, eu quero aqui deixar registrado que tudo isso só é possível porque nós temos um grupo de professores aqui que cada um na sua disciplina, ele tem a sua responsabilidade nisso tudo. Por quê? Qualquer disciplina, seja civil, seja tributário, seja trabalhista, por quê? Porque o tribuno, o advogado criminalista, ele tem que conhecer dessas disciplinas também. Não é verdade? Sim. Então, esses professores nossos aqui, de uma forma direta, também contribuíram
para o desenvolvimento e a performance desses alunos. Então, não é um mérito só nosso, não. É um mérito que a gente tem que dividir com todo o nosso corpo docente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O mestre sempre é assim, viu? Falou, nosso mestre. Braga. É isso aí. Pô, e mais uma vez, infelizmente, a gente tem horário. Já, a hora que ele passou ali, falou, ó, já tá, vai dar o tempo. Já falei, cara, o Braga, eu tenho que ficar aqui com ele umas 2 horas, cara, pra gente falar de futebol, falar disso, daquilo. Que a gente ficou até fomos afunilando na docência e na vida profissional dele, porque a gente quer fazer um embate criminal. É isso aí, porque isso, desde já tá feito o convite, viu, Ronaldo? Tá certo, porque... Então, vamos fazer um debate... Uma mesa, vamos trazer uma mesa criminalista aqui, vamos trazer o professor Diogo, o professor Caio, vamos trazer o pessoal para essa mesa pra gente poder bater papo do direito penal. Direito penal. Júri. O crime, como a gente estava até comentando aqui, hoje a punição, não pune, saída temporária, e a droga ser liberada essa quantidade, é isso que resolve combater o crime. Vamos falar do crime em si como um todo, desde o seu processo inicial, investigações, como que é a advocacia criminal. Sim, hoje o problema do advogado na área criminal. Sim, não queremos fazer esse debate. Muito importante. E nada que o mestre... Para vir falar da sua experiência. Isso é muito importante. Porque não tem isso, Braga. Não tem. Estamos dando até uma deixa, porque vamos acabar fazendo. Vai acontecer. E é importante que a gente ressalte a sociedade civil organizada, às vezes ela não valoriza o papel do advogado criminalista. No momento que alguém, de uma forma voluntária ou direta, precisar de um advogado criminalista, ela vai reconhecer o trabalho dele. Porque o advogado criminalista, ele não defende o crime. Ele defende quem praticou o crime. E o crime é uma diversidade que acontece na vida das pessoas. Braga, hoje de manhã, faça as suas palavras que eu postei agora de manhã. E aí até recebi uma homenagem de uma ex-aluna nossa. Estava tomando café da manhã para vir para cá, tava lá, procurador lá em São Paulo, atropela o cara de moto e foge. Aí eu coloquei lá, eu sempre falo em sala de aula. Qualquer sujeito sempre pode cometer um crime. Exatamente. Qualquer um. Exatamente. Do bem, comete um crime. Seja culposo, seja doloso, seja no momento de raiva, de paixão. Matam por paixão falando. Exatamente. Então, você está sujeito. E aí eu coloquei, não, por isso, sempre pense, você pode precisar de um advogado criminalista. Aí até tive uma homenagem de uma aluna, até postei, legal. Porque ela falou, professor, lembra até hoje, quando eu tenho um recurso provido, eu lembro do senhor. Falei, que homenagem, gratidão é uma das coisas mais lindas que tem no mundo, né? Então, assim, minhas homenagens aqui, ela que fez agora essa homenagem para mim de manhã. Então, Braga, é verdade isso aí. Nós, antes de sermos advogados e professores, nós somos cidadãos. Então, como cidadãos, nós podemos afirmar categoricamente que nós não vamos nunca na nossa vida roubar, estuprar, traficar. Nós podemos fazer essa afirmativa. Agora, falar que nós não vamos matar, não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes é a sua vida. Às vezes você vai agir em legítima defesa. Então, todo ser humano pode cometer um crime. Por isso que existe, né, o legislador trouxe para nós aí as excludentes. As excludentes, já pensando nisso. Então é isso. Bragueta é um show, né? Não, demais. Braga, eu sou fã, não posso falar porque sou fã desde guri, já na bola eu já era fã. Braga, obrigado mais uma vez, viu? Obrigadão. Agradecemos, Braga. Galera, um abraço para vocês, até o próximo.